Bom, agora eu vou gravar para vocês, depois da gente ver aí várias provas sobre as abduções e os híbridos, que eles estão realmente sendo feitos em escala industrial, que a gente sabe aí por relatos da vida real, as experiências de pessoas que têm passado por essas situações. Eu agora vou relatar para vocês um trecho de um livro que supostamente é feito como ficção, mas através da ficção e da fantasia se falam muitas verdades. O próprio Daniel Mastral, escritor de vários livros famosos, que estão na área da ficção, como Filhos do Fogo, A História de Mitre, e tantos outros aí que ele tem, como ele mesmo diz nos vídeos dele, entre aspas, protegido pela ficção, pode-se falar de vários tipos de assuntos protegidos pela ficção, pela fantasia, pela licença poética. Então, depois da gente ver aí várias provas de casos reais, eu vou narrar para vocês um trecho de um livro que é uma ficção baseada em fatos reais, das experiências do próprio autor e do próprio escritor. Esse livro se chama Anticristo, Filho da Escuridão. E uma parte do capítulo que eu vou narrar para vocês chama-se Abdução e Híbridos. Lameque relaxava em seu sobrado de São Francisco do Sul, Carígio, em meio à Mata Atlântica. Lobo Branco, um amigo, podava um pouco as árvores, pois sua mulher tinha medo de serpentes em uma morada cercada de mato por todos os lados. A poda também possibilitava uma visão melhor da Baía de Babitonga. A esposa de Lameque e sua filha foram para a casa da mãe dele, no Paulas, tomar sorvete, pois a mãe do Lameque tinha uma sorveteria. Lameque ficou só, se embalando na rede, na área com vista para o mar. A brisa da mata e do mar era relaxante e deliciosa. Está ficando bom? Indagou o lobo branco, lá de baixo, entre as árvores, pedindo uma opinião sobre a poda. Lameque não ouviu, pois sentiu seu corpo ficar preso e sua alma saiu. Uma viagem astral. Entrou numa sala onde havia muitos corpos deitados numa estufa, cada uma numa câmara individual, recebendo um líquido por uma mangueira introduzida no corpo. Pareciam hibernando. Todos estavam dormindo, pálidos, eram como humanos, mas tinham uma leve aparência dos cinzentos ou greys. Eles recebem nutrientes pelo tubo, raciocinou Leco, abismado com a abdução. Leco é um apelido de Lameque. Uma mensagem telepática de um anjo entrou em sua mente, de um malaquim. Eles são híbridos, resultados das abduções do sêmen dos humanos que foi coletado e entrou em contato com um óvulo alien, formando estes híbridos. Em muitos casos, o óvulo é humano e o sêmen é extraterreno. Há milhares destes híbridos em mundos paralelos, esperando a hora certa para invadirem a Terra e ajudarem o Anticristo em seu governo imundo. Leco questionou: eles podem criar portais induzidos e deixar estes híbridos viver lá até chegar a hora do Anticristo? Não, eles descobriram que os híbridos também têm alma humana. Se ficarem em portais, podem acabar se revoltando contra os cinzentos. Isso já ocorreu numa base Grey. É mais seguro para os Greys mantê-los aqui até o governo do Anticristo. Até o governo do Anticristo se manifestar. Pois no governo da fera,
Não haverá perigo de eles fugir ao controle, já que receberão 666. Existem muitos em portais, mas 90% deles estão assim, em estado letárgico. Leco sentiu que 2 seres terríveis estavam entrando na aura dele, descobrindo sua identidade. Um era Flenetex, capaz de se teleportar pela eletricidade. Outro era Gerenezar, um humanoide doentio e terrível. Isso fez ele voltar para a Terra aterrorizado. Antes disso, Flenetex passou a ele uma mensagem telepática e travou com ele uma batalha de morte no corpo astral. Por que nos teme? O reino mais terrível do demônio não está entre nós, aliens, está entre vocês, humanos. São os escorpiões, filhos do inferno e da morte, filhos da noite escura das almas. Eles controlam as entranhas sangrentas da terra, são mestres do pecado e da blasfêmia. E estamos criando estes híbridos para impedir que os escorpiões destruam a terra. Queremos a terra inteira para nosso reinado eterno. Os escorpiões só trazem morte e vazio. O líder dos escorpiões é o anticristo, você sabe. E já pensou que ele matará 1/4 da população da terra? É quase 2 bilhões de pessoas. Os escorpiões são possuídos por anjos da morte, feras reminiscentes do abismo, e isto faz deles feras terríveis. Nós, aliens, só queremos ajudar vocês. Lameque sabia que era mentira, que Flenetex e Genezerá eram aliados dos escorpiões, porque eles trabalham tanto para a mão direita quanto para a mão esquerda. Através das mentiras, eles queriam encontrar um meio de entrar na alma de Lameque. Os escorpiões vomitam a morte e a destruição sobre a terra. São os porcos do Apocalipse. Eles devorarão o sangue de milhares de resistentes que não aceitarem o 666. Será uma orgia de sangue e de vampirismo. Eles podem dominar o homem carnal. Quando a pessoa peca, permite a entrada destes anjos do abismo em seu corpo. Eles vêm das chamas de Beelzebu. No ventre do humano caído estão os 7 príncipes de Beelzebu. Cada um destes demônios dos chakras inferiores do ventre controlam 49 legiões de demônios. Assim, eles controlam as almas que estão sob o controle deles. Então, uma quantidade de fogo do inferno queima o corpo do que se afasta da verdade de Israel ou de Ashurum, ainda em vida, pois o pecado vem do inferno. O inferno corrói a humanidade. Beelzebu devora as vidas com o fogo do inferno. Todo homem é uma vítima de Beelzebu, se não está ligado a Yahweh, ao sopro, ao espírito do eterno. Beelzebu é o secreto devorador da alma humana, o fogo vivo do inferno das almas. Todo homem sem Yahweh tem um inferno adormecido no ventre. Deste ponto da alma nasce o pecado e a tortura do inferno. O inferno é infradimensão. É aquilo que está dentro da terra, dentro da alma, dentro do coração daquele que se afasta de Yahweh. E é tudo aquilo que vai devorando o ser humano sem Yahweh por dentro. O câncer é uma larva do inferno, que se materializa fisicamente. É uma larva horrenda de Satanás, um germe das entranhas de Beelzebu. Só através de Yahweh e Yahushua escapamos das chamas de Beelzebu. Conseguimos fugir deste poder macabro e doentio. Ele está aumentando seu poder e sua atuação na terra, pois sabe que tem pouco tempo. O Armagedon está aí para eliminar e prender estas legiões de volta ao inferno de onde saíram. Lameque viu que, enquanto ele falava aquilo, ele investigava seus terminais nervosos da alma, terminais etéricos similares ao físico, tentando encontrar um meio para matá-lo. Viu que o ser se dissolvia em energia e podia pesquisar cada parte de sua célula, cada DNA. Ele queria descobrir
o segredo de sua vida e, quem sabe, o segredo da imortalidade de proteção dos 144 mil eleitos do Apocalipse. Lameque não sabia se era 144 mil. Ninguém sabe. Mas os seres do abismo acreditavam que o perfil dele podia indicar uns 144 mil. Por isso, queriam estudá-lo e, se possível, eliminá-lo. O Allen Flenetex falou a ele: o inferno é aquele teu medo do escuro, o gosto amargo da solidão, a essência do sofrimento, o terror da noite, o sentimento de vazio e abandono, a fome, a pobreza é inferno, miséria é inferno, doença é inferno. Inferno é tudo aquilo que apavora e devora o homem. E isto tudo nasce no ventre da alma, no ventre do humano, no umbigo íntimo do homem. Cada homem é um portal para o inferno, um portal para o pecado. Mas Yahushua veio para esmagar o inferno, para abrir o caminho para a eternidade, para quebrar o leito de domínio do Beuzebu. Sobre as vidas, o kármico laço canceroso das chamas infernais. Yahushua me libertou, e oculto em Yahushua não há pecado em mim. Flenetex ficou furioso com o nome Yahushua e tentou pegá-lo, mas ele se dissolveu em fogo infernal, célula por célula, átomo por átomo. É claro que a fera do abismo cósmico não morreu, apenas se dissolveu ali para atacar outro em algum lugar. Diante do nome de Yahushua, e aqui ele põe Yahushua mesmo, o porco se dissolveu como sal diante da água. Como está nas profecias muçulmanas sobre o anticristo. Ele será dissolvido diante de Yahushua como sal diante da água. Então, irmãos, esse foi um relato do livro Filho da Escuridão, desse autor de quem eu trago muitas das informações. Uma ficção baseada em fatos reais. Como eu disse, muitos autores têm mais liberdade de falar muitas verdades que poderiam ser censuradas, escondidos de trás da licença poética da ficção. Então, isso são relatos de visões que esse autor teve, enquanto fora do corpo. Enquanto o anjo de Yahushua mostrava para ele os híbridos que estavam sendo feitos nas naves. Quando aprisco eu deixei, sempre que eu achei que ia afundar, no secreto eu pude te encontrar. Sempre que eu achei que ia desmoronar, Yahushua veio me ajudar. Ele veio me ajudar. Ei, existe salvação sim, fora da religião. Yahushua. Nome de Yahu mudou tudo em mim, muito mais do que sonhei. Cantar é uma das formas que eu encontrei pra poder agradecer.
anteriormente foi afirmado, a quarta cabeça da besta do abismo são os Greys. A quarta cabeça da besta do Apocalipse são os Greys, pois eles operam na quarta dimensão, conseguindo controlar o tempo e o espaço nas abduções. Os Greys são extremamente poderosos e levam a cabo mega operações de abduções em massa com a conivência de governos e ordens secretas da Terra. O poder dos Greys é tão profundo que eles podem controlar durante anos uma pessoa e a pessoa não saber. O controle dos Greys é tão pesado e tão terrível que poderosos governantes fazem pacto com eles em troca de apoio tecnológico, ou seja, vendem as almas em troca de segredos tecnológicos que resultaram em armas poderosas. Esta quarta cabeça da besta, apesar de extrema sabedoria e poder, são tributários dos reptilianos. Trabalham para estes seres e na Terra estão levando a cabo operações para criar uma raça híbrida em ligação com ordens satanistas em todo o planeta. Capítulo 5. Sexo com alienígenas. Como já foi citadas centenas de vezes em minhas obras, a maioria dos casos de abduções envolve sexo com alienígenas, pois eles querem criar uma raça híbrida entre humanos e aliens. O objetivo destes poderes ocultos é ocupar a Terra durante o governo do Anticristo. Quem comanda essas operações são os Greys, apesar de haver relatos de abduções sexuais com outras raças aliens, como eu havia dito antes. Eles trabalham para os dois lados, tanto para a loja branca e para a loja negra. Então eles criam tanto os híbridos escorpiões dos reptilianos e Anunnakis, como eles também criam os híbridos cristais, índigos e arco-íris para os almarães, para a raça ariana, para os pleiadianos, para os filhos de Órion, para os arcturianos e para todas as 10 raças que compõem a grande fraternidade branca. Como eu já disse anteriormente. A Terra cruzou a Era de Peixes durante 2150 anos e agora entra num ciclo importante, o ciclo aquariano, em que a Terra se abrirá para outros mundos do cosmos. Isso está claro no Apocalipse, que o dragão e seus anjos pelejariam na Terra fisicamente, mas muitos, mesmo assim, não acreditam no fenômeno alien, acham que é loucura, patifaria. São dominados pelo sistema pagão e profano que esconde a verdade do povo. A raça humana é dominada há milênios, mas em certos ciclos de tempo eles aumentam o rapto de humanos para fins sexuais, a fim de criar a raça híbrida. O fenômeno de hibridização ocorre em vários estágios. Quando eles colocam um humano em um Grey, seja pelo sexo ou in vitro, surge um ser de aparência Grey, mas com cérebro misto. Eles fazem um segundo cruzamento do híbrido, citado anteriormente, com um outro humano, e então surge um ser já quase humano, mas meio deformado para os nossos padrões. Ocorre um terceiro cruzamento entre este ser do segundo estágio e um humano. Então surge um ser humano exteriormente, mas a alma dele não é humana. No quarto estágio de cruzamento, surge um ser humano, na verdade exteriormente, mas o interior é Grey. Este quarto estágio que eles estão usando para ocupar o planeta. É este quarto estágio de cruzamento que eles estão usando para ocupar o planeta. Esse que cruza com uma versão já híbrida de Grey humano, que está mais parecido com o ser humano, é que eles vão cruzar com um outro ser humano e vai sair um ser humano exteriormente, como se fosse um clone, de corpo. Mas o interior é Grey. É esses que eles estão usando para se infiltrar nos governos e em ordens ocultas. Não apenas no governo e em ordens ocultas, mas na mídia do entretenimento de massa e em todo o mundo que eles colocam que tem algum poder de manipulação sobre as massas. Isso tudo parece loucura. Eu até queria mesmo que fosse loucura, mas é algo real,
algo muito assustador. Agora, nós vamos aqui a alguns relatos de abduções em que as pessoas se lembram ou por hipnose a questão das relações sexuais. Australiano forçado a ter relações sexuais com 2 alienígenas. Olha isso. Um homem libanês que mudou para a Austrália aos 9 anos alega ter sido raptado por 2 extraterrestres com quem teria sido forçado a ter relações sexuais, conta a edição eletrônica da Revista Brasileira de Ufologia. O invulgar relato foi revelado pelo matemático e químico australiano Bill Chalker, que se dedica ao estudo de fenômenos OVNI. Segundo ele, o libanês Peter Cole descreveu como profundamente perturbadora a experiência que teve com 2 mulheres alegadamente alienígenas. O caso de Peter Cole teve alguma semelhança com o de Vilas Boas, que afirmou ter sido forçado a manter relações sexuais com uma agressiva mulher. Desculpem o barulho, amados. Eu não tenho nada para proteger desses barulhos. Vamos continuar. A experiência perturbadora que ele teve com 2 mulheres alegadamente alienígenas. O caso de Peter Cole tem alguma semelhança com o de Vilas Boas, que afirmou ter sido forçado a manter relações sexuais com uma agressiva mulher humanoide a bordo de um UFO pousado próximo à sua casa. Cole disse a Chalker que este encontro de 23 de julho de 1992 começou às 7h30 quando ele dormia. Entretanto, acordou assustado com a presença de 2 humanoides nuas. Elas pareciam humanas, disse ele, em todos os aspectos. Tinham corpos adultos e bem proporcionais. Uma delas tinha uma aparência asiática, com olhos escuros, cabelo preto e liso, caído na altura dos ombros. A outra parecia talvez como escandinava, com olhos de cor clara, meio azulados, e cabelo loiro e comprido que ia até o meio das costas. O cabelo desta última chamou especialmente a atenção de Cole. Eu nunca tinha visto um cabelo como aquele. Era meio encaracolado como o de Farrah Fawcett, mas, por outro lado, parecia de certo modo muito exótico, disse. Ele disse ainda perceber logo que não eram humanas, ou seja, o cara já tinha percebido logo que parecia uma coisa assim muito exótica para ser humana, sabe? É como se fossem bonecas fabricadas, vamos dizer assim, uma beleza muito fabricada, sabe? Muito bem. Vocês devem estar entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Ele disse ainda perceber logo que não eram humanas, pois tinham faces estranhas, com ossos faciais muito altos e olhos 2 ou 3 vezes maiores que o tamanho normal. Faces estranhas, com ossos faciais muito altos e olhos 2 ou 3 vezes maiores que o tamanho normal. Olhem bem. A loira, porém, foi a que mais lhe chamou a atenção, pois tinha um rosto muito comprido. Eu nunca tinha visto um ser humano como aquele, afirma. A loira que estava sentada de joelhos sobre a cama parecia ser quem dava as ordens. E Corey percebeu que ela se comunicava telepaticamente com a outra mulher. Esta, por sua vez, estava sentada com as pernas parcialmente dobradas embaixo dela. Havia algo duro, quase ausente na expressão destas mulheres, contou ele. Talvez assim uma falta de emoção, né, que uma alma originalmente humana traria para elas. E talvez era como se elas fossem realmente clones, né, como se estivessem fazendo um clone de uma outra pessoa, mas mesclado, misturado, né? Então havia um semblante duro, quase ausente na expressão destas mulheres, contou ele.
A mesma mulher o pegou pela nuca e, ainda que a tentasse evitar, ela o puxava contra o peito dela. Alguns homens aí deveriam adorar ter essa experiência, né? Porque olha, e olhe bem, se você aí é um homem assim que gosta de promiscuidade, que gosta dessas coisas, que sonha, né, com esses tipos de que com orgia, com mulheres diferentes, né, que você gosta aí de uma coisa sexual meio exótica, cuidado, tá? De repente aí nos teus sonhos, ou você achou que era sonho e apareceu uma dessas aí diante de você. Muito cuidado. Porque tem um monte de fêmea de outra dimensão híbrida que tá aí caçando sêmen pra colocar pra dentro dela. Aí depois vai chegar pra você e pedir pensão de um filho alienígena. Muito cuidado. Aí você que gosta da promiscuidade. E aqui eu não tô falando com forma de julgamento, e sim como alerta, porque é uma realidade, você acredite ou não, isso tá acontecendo muito, muito. É como se fossem demônios súcubos e íncubos que são criados nessas situações, e os espíritos desses íncubos e súcubos entram dentro desses corpos que são criados nessas hibridizações. É como se fossem íncubos e súcubos com corpo físico. Você entende como é sério toda essa questão? Então seja fiel ao Criador, peça a Ele para se limpar se existe esse vício em você, esse vício de pecado em você. Peça ao Criador para te limpar de tudo isso, para que você não seja um instrumento para estar fazendo um exército, tá bom? Um exército contra o próprio Criador, ok? Então vamos dar continuidade aqui, que a coisa é muito séria. A mesma mulher o pegou pela nuca e, ainda que a tentasse evitar, ela o puxava contra o peito dela. Corey tentou se desvencilhar, mas ela era muito forte. Disse ele a Chalker. Ela me puxou com determinação e a minha boca foi parar em cima do mamilo dela. Eu mordi o mamilo dela. Corey disse que não sabe por que mordeu a mulher, mas mesmo tendo arrancado um pedaço do mamilo dela com os dentes, ela não gritou. Ao contrário, a expressão no rosto dela era como se dissesse: não é desse jeito, como se estivesse meio que num choque contemplativo. Meu pai, eu estou passada, gente, eu estou passada. Choque contemplativo ou confusa. Entendeu? Tipo assim, não é desse jeito, não é assim que se faz, menino. Será que eu vou ter que te ensinar como se faz? Tipo assim, sabe? A mesma expressão exibia a outra humanoide. Corey engoliu a parte do mamilo arrancada, mas ela ficou presa em sua garganta e começou a tossir fortemente, e neste momento as duas mulheres simplesmente desapareceram. Aparentemente, durante parte do tempo em que esteve em contato com as extraterrestres humanoides, ele foi abduzido ou mantido inconsciente. Ao recobrar consciência, foi ao banheiro, onde se deu conta de que o seu pênis estava muito dolorido. Meu pai! Nossa! Em pé, abaixou o prepúcio e descobriu 2 finos fios de cabelo loiro apertados em volta dele. Contou a Chalker. Finalmente retirou os fios e colocou-os imediatamente no saco plástico selável. Estes cabelos ter-se-ão tornado, segundo a publicação brasileira, no primeiro material extraterrestre sujeito a testes de DNA. Para você ver, olha isso, gente. Segundo o matemático australiano que conta a história, citado pela Revista Brasileira de Ufologia, embora aparentemente humanos, os fios de cabelo mostravam 5 padrões distintos de DNA, que são características de um raro subgrupo racial de chineses mongóis, em que nunca foram encontrados numa mulher loira. Vocês sabem o que isso quer dizer? Hibridismo. Ok. Vamos continuar. O relato é estranho.
mas ainda pelo fato de ele usar de violência que surpreende até mesmo as humanoides que sempre mantêm o controle da situação. Pelo fato citado, notamos que elas não eram da primeira dimensão de geração Grey. Já eram híbridas de segunda geração entre Greys e humanos. Elas ficaram confusas com a agressão do libanês, pois geralmente elas ficaram confusas com a agressão do libanês, pois geralmente eles mantêm os humanos sob controle. Mas às vezes este controle é quebrado, pois nós temos alma, e esta alma é ligada com o divino. Por que a maioria das vezes ela mantém controle? Porque na maioria das vezes elas vão abduzir aí pessoas que, homens, vamos colocar aqui nesse caso que foram 2 humanoides, com certeza elas vão atrás de homens que gostam de farra, bebedeira, prostituição e essas coisas. E os caras não resistem quando tá tendo um sonho como esse. Então é muito fácil. Talvez quando elas chegam até um homem que não tem esse costume, elas encontram uma certa resistência. Isso deixou elas confusas. Deixou elas extremamente confusas. A alma humana, como imagem e semelhança divina, tem uma ligação com o poder maior. Por isso, o controle dos superpoderosos Greys costuma falhar em certas situações. O nosso subconsciente ligado ao Criador é ativado pela alma que está em nós. Ela, por sua vez, é uma essência celeste ligando a Terra aos mundos celestiais. Este poder latente em cada ser humano faz algumas experiências Greys falharem. É o que ocorreu neste caso. A experiência do libanês é muito comum no planeta e em 99% dos casos a pessoa nunca saberá que passou por essa experiência, pois ela não ocorre na terceira dimensão, e sim num campo dimensional entre a terceira e a quarta dimensão, chamado de portal induzido. Quando a pessoa volta ao físico, tudo o que ocorreu com ela na abdução é apagado, mas o fator alma pode guardar algo do que aconteceu no plano paralelo e então reproduzir em nosso cérebro, nossa memória. Com isso, conseguimos lembrar-se destas experiências como ocorreu com o libanês. A quarta cabeça da besta, ou Greys, influenciaram as vidas de milhões de pessoas no mundo. Nenhuma raça alienígena teve tanta influência na humanidade, com controle mental e invasão sexual de milhares de pessoas no mundo, implantes alienígenas e muitas outras coisas como eles tiveram. Então, amados, vocês puderam ver aí a questão das abduções, a questão dos implantes e a questão do sexo alienígena nas abduções, onde tanto mulheres podem ser inseminadas com um feto alien, como homens podem fornecer, conscientes ou não, material genético através do seu sêmen, para que humanoides aliens sejam inseminadas e assim elas possam gerar um bebê híbrido de humano com Grey, ou de humano com outra raça, Isso pode ocorrer tanto na barriga, tanto de uma humana como de uma humanoide, como através de gestação artificial in vitro, como foi dito. Então, amados, vocês puderam ver aí que existem várias gerações aí, de híbridos feito por Greys. Primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração, quinta geração. E conforme vai passando essas gerações, o de primeira geração cruza com o de segunda geração, que vai dar um de terceira geração. E aí esse de terceira geração cruza com o de segunda geração, que vai dar o de quarta geração. E assim por diante, até eles chegarem numa forma de aparência mais próxima do ser humano.
No vídeo que eu gravei sobre os híbridos e entrantes, eu mostrei um vídeo da autora Melissa Tobias, que escreveu os livros sobre a realidade de Madhu, que supostamente previu a pandemia em 2020, e também fez os livros como A Realidade dos Sete, Cibernética, né? E no livro dela não, né? Na verdade, ela fez um vídeo falando que os Greys somos nós do futuro, né? Mentira, tá? Isso é uma historinha que eles contaram para essas pessoas que foram contatadas e abduzidas, como provavelmente ela foi. Eles não somos nós do futuro. Nos próximos vídeos você vai saber como é que eles foram criados e qual é a origem deles, tá? Você vai saber, ainda nessa série de vídeos sobre eles, como eles foram feitos e de onde eles vieram. Então, essa historinha de que eles somos nós do futuro é mentira. Mas no vídeo dela conta isso e fala sobre essas diversas gerações de cruzamento que eles estão fazendo, que são chamados de Shayael, Shayael, tem vários nomes, vocês vão ver aí no vídeo que eu vou botar de novo aí pra vocês, que ela vai estar falando exatamente isso que eu acabei de narrar aqui pra vocês no vídeo dela. A primeira geração, a segunda geração, a terceira geração e a quarta geração. E o interessante é que ela mostra as imagens, tá? E uma das personagens do livro dela, que a Madhu é um alter ego dela, é um personagem dela, como nas experiências de abdução dela, ela teve contato com um híbrido desse, ou com uma híbrida dessa, que ela vai mostrar com qual dessas gerações ela é parecida. Assim como a Mônica Medeiros também, desde criança, ela também viu e brincou dentro das naves com vários híbridos, com várias crianças híbridas que estavam sendo criadas dentro das naves. Acompanhe aí as histórias e tirem suas próprias conclusões. Os Greys são nós, de outra dimensão do futuro. Oi, meus amores, namastê! Hoje vamos falar sobre os Greys. No livro A Realidade de Madhu, eu cito os Greys como seres de uma realidade paralela à nossa, do futuro, que veio até nós para poder evoluir a sua espécie, resolver alguns problemas, né, do DNA deles, poder melhorar o DNA deles. Então, os Greys somos nós de uma outra realidade. Vamos começar do começo. Primeiro, da onde que eu tirei essa ideia? Essa história toda veio de um Grey chamado Bashar, que ele é de uma raça Grey. Então, já expliquei que existe multidimensionalidade. Nosso eu superior é da quinta dimensão espacial e ele projeta realidades, 12 realidades. Nós estamos vivendo numa dessa realidade e existem outras realidades simultâneas acontecendo, que nós entendemos como passado e futuro, reencarnação e futuro, mas dentro da perspectiva da visão do nosso eu superior, que é de quinta dimensão espacial, não existe tempo, não existe tempo e espaço. É nossa perspectiva como ser de terceira dimensão espacial, que temos essa percepção de tempo e espaço para que a nossa mente limitada possa compreender esse movimento, possa fazer sentido. Além das multidimensionalidades da nossa alma, do nosso ser, nós existimos em diversas dimensões ao mesmo tempo, em vidas diferentes. Ainda existe os mundos paralelos, as realidades paralelas. Portanto, quando a gente fala de realidade paralela, nós temos que entender que existe uma realidade coletiva, porque para a gente trocar experiências, precisa haver uma união de consciências. Então, nós estamos ligados telepaticamente com outras consciências, por isso que estamos juntos, eu e você, estamos juntos na mesma realidade. E o coletivo, ele também cria... tem várias possibilidades
de realidades paralelas. Ao tempo todo, nós estamos, como coletivo, fazendo escolhas, estamos definindo o nosso futuro. E como eu já disse no outro vídeo, haverá um momento que haverá duas terras paralelas. Nós estamos caminhando para uma realidade. Porém, os Greys somos nós do futuro, porque haverá uma terra aí, um planeta Terra, onde houve uma terceira guerra mundial, houve uma destruição total do planeta. O planeta, na superfície do planeta ficou inabitado, assim, não dava mais para viver na superfície do planeta Terra, de tão grande que foi a destruição, porque destruíram a atmosfera planetária, como fizeram em Marte, né? Não os Greys. Quem destruiu Marte foram os marcianos. Esses nós do futuro, os Greys, os humanos do futuro, foram modificando o seu DNA com o passar do tempo, e eles se tornaram seres uma alta tecnologia. E essa nossa realidade desse futuro nosso chegou num ponto em que eles acharam que seria melhor retirar o campo emocional. Eles ainda eram seres humanos igual a nós. Resolveram tirar o campo emocional, o campo sentimental, emocional, né? Para que não houvesse mais conflitos, para que não houvesse mais destruição, porque eram as emoções que acabavam por criar conflitos e destruição. Eles tinham esse entendimento, então eles retiraram através de hibridização mesmo lá entre eles mesmos, conseguiram manipular DNA e retiraram o campo emocional. Com isso, eles perderam a capacidade de se reproduzir. Então, modificaram o DNA desses humanos e eles passaram a ser a primeira raça híbrida, chamadas os Mazé. Mazé são aqueles Greys, baixinho, cabeçudo, olhudo. Esses são os Mazé, que é uma evolução. Nós somos os ancestrais do Mazé. O Mazé é uma evolução dos seres humanos. Tem muito ainda DNA do humano no Mazé. Aí o Mazé percebeu que haveria problema muito grande no processo evolutivo não ter um corpo emocional, porque assim como eles não podiam sofrer, porque sem campo emocional você não sofre, porém você também não consegue sentir a plenitude, a felicidade e outros aspectos também evolutivos que necessita do campo emocional para evoluir, para experimentar algumas coisas e tal. E eles também não podiam se reproduzir. Então os Mazé, que são de outra dimensão do futuro, encontraram essa nossa realidade paralela e entraram em contato com a Confederação Galáctica Interespacial, porque existe uma hierarquia em toda a galáxia. Então na nossa galáxia existe uma hierarquia, existe um ser de luz responsável pela evolução do nosso planeta. Esse ser de luz, eles foram até essa hierarquia que cuida do nosso planeta e falou: olha, nós estamos com problemas na nossa raça, nós não conseguimos mais nos reproduzir, nós não conseguimos, não temos campo emocional, então nossa evolução está parada, a gente não consegue mais evoluir com esse nosso corpo, precisamos de ajuda dos nossos ancestrais, de humanos que têm o nosso DNA primordial, né, de onde nós surgimos, pedir a autorização deles para poder coletar nosso DNA, para poder fazer experiência no nosso corpo. Eles receberam autorização, sim, podem. Então, por isso que muitas pessoas são fisicamente abduzidas, experimentadas, e daí você vai falar, mas tem alguns que abduzem, que pessoas citam horrores, né, que eles furam o olho, pânico geral, causa trauma, mas a gente tem que entender que eles não têm campo emocional, eles não sabem o que é sofrimento, não sabem o que é dor, não sabem o que é pânico, então eles vê lá a pessoa gritando, de pânico, eles não entendem o que é isso, eles simplesmente entendem que eles receberam autorização para aprimorar o DNA deles, que eles precisam do nosso DNA para aprimorar, e que haverá uma troca, porque não é assim, pode vir aqui fazer o que você quiser com o humano para melhorar a sua raça sem dar nada em troca.
nessa negociação com os líderes planetários, houve uma negociação de troca. Tá, tudo bem, você vai hibridizando, melhorando a sua raça até um ponto em que será necessário uma troca, porque não é só vir pegar coisa, você tem que dar algo em troca, e eu vou chegar nesse ponto mais pra frente, deixa eu explicar. Então, vou explicando. Então, eles começaram a vir coletar óvulos de mulheres, começaram a criar uma nova raça híbrida e formou a segunda raça híbrida. Dessa de junção do nosso DNA com o DNA dos Mazés, e são os Mazani. Os Mazani, eles têm a aparência de Grey, são mais magros e são altos. Então são aqueles Greys altos, compridos, são os Mazanis, que é a segunda raça híbrida. Aí eles continuaram, ainda não, os Mazanis ainda não conseguiam se reproduzir, ainda havia, o campo emocional ainda não estava suficientemente adequado, continuaram a hibridização, Mazani com humano, vieram fazendo abduções em nós, experiências no nosso corpo, e uma nova raça híbrida de mistura do Mazani com o humano, surgiu a terceira raça híbrida, que são os Sassani, que é a raça do alienígena Bashar, no qual suas mensagens são canalizadas nos Estados Unidos, e no qual contou toda essa história que eu estou contando para vocês. Opa. Aí essa terceira raça híbrida, que também tem contato com nós para coletar DNA, fazer experimentos, engravidar mulheres para depois pegar o embrião, tal, essa coisa toda, esses Sassani, que são seres muito mais evoluídos que nós espiritualmente, muito mais não, são mais. Eles criaram, com essa manipulação genética, a quarta raça híbrida, chamada Shachiael. Não sei se estou falando certo o nome. Essa quarta raça híbrida, eles estão criando uma quinta raça híbrida, e aí vem a troca. Lembra que eu falei que os Greys, a Confederação Intergaláctica deixou os Greys vir aqui fazer abdução, fazer experimento com a gente, em troca de outra coisa? Então, essa quarta raça híbrida, essa quarta raça híbrida está criando uma quinta raça híbrida, e será essa quinta raça híbrida os primeiros extraterrestres a entrar em contato com a humanidade. A personagem Liv do livro A Realidade Madura, A Realidade do Sete, ela é uma quinta raça híbrida, que vai ser a primeira a entrar em contato com os humanos. Então aquela personagem Liv, a quinta raça híbrida, se parece muito com a Liv, como eu descrevo ela no livro A Realidade de Madura. Ela é muito semelhante com nós, porém tem muito mais inteligente, é a Liv. A Liv é a quinta raça híbrida. Porém, o nosso DNA, agora vamos falar de nós, dessa nossa realidade aqui do planeta Terra, nós seres humanos. O nosso DNA vem se aprimorando, vem havendo mudanças naturais no DNA do ser humano. Essas crianças que estão nascendo hoje em dia, adolescentes também, eles já são uma raça híbrida, uma hibridização natural do processo evolutivo do DNA, onde está nascendo um DNA mais aprimorado, assim, naturalmente, não foi artificialmente. Foi uma evolução natural dos seres humanos mesmo, do DNA. Está surgindo um DNA mais avançado em nós, dessa realidade aqui dos humanos, que são as chamadas de crianças arco-íris, que são muito mais à frente da gente, mais inteligentes, mais desenvolvidas e tal. Então, a raça das crianças arco-íris, o DNA das crianças arco-íris, de nós, dessa realidade, a evolução do nosso DNA, dessa realidade que estão formando as crianças arco-íris, com a quinta raça híbrida da realidade paralela que entrará em contato com nós, a união desses dois DNAs formará uma sétima raça híbrida, que serão os herdeiros do mundo de regeneração, que essa sétima raça híbrida, por isso que eu falei que haveria uma troca, lembra? Falei que haveria uma troca, existe um propósito deles, dos líderes da galáxia e do planeta, ter aceitado os Greys vir aqui fazer coletar DNA, fazer experimentos, porque eles criariam, por fim, essa quinta raça híbrida, que se juntaria com essa raça das crianças arco-íris, dos arco-íris dos seres humanos, nós dessa dimensão,
seres dessa dimensão, com seres dessa dimensão, criaria uma 7ª raça híbrida, que será nós do futuro dessa realidade, que será o herdeiro do mundo de regeneração. Agora vamos... Tá, nenhum de vocês é minha filha. Alguém viu a Miri? Estamos lutando uma guerra. 30 anos no futuro. É uma piada. Nosso inimigo não é humano. Precisamos que